E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e vamos continuar a nossa aula que vai abordar ainda o aspecto dos jogos eletrônicos, só que agora com um direcionamento um pouco específico, um pouco diferente, que a gente vai abordar um pouco mais o aspecto coletivo e interpessoal. Mas para isso, vamos reavivar nossa memória sobre o conteúdo? Então bora lá! Novas tecnologias na educação. Além de auxiliar no processo de aprendizagem, na comunicação e ampliação da visão do aluno em relação ao mundo, a tecnologia ganha um espaço cada vez maior no processo educacional, visto que ela permite o acesso a novos saberes de forma quase que instantânea. Então aqui é aquele conhecimento, aquela prática que a gente já tem abordado, que a tecnologia ela auxilia nesse nosso processo de aprendizado e por ter uma dinâmica um pouco mais acelerada, a gente consegue absorver mais conhecimento em um curto espaço de tempo, além de ser uma prática um pouco mais dinâmica, um pouco mais diferenciada. Então, utilizar a tecnologia para o nosso aprendizado é relevante. Como isso se aplica à educação física, professor? Utilizando aspectos específicos que a gente vai conseguir relembrar e compreender agora. Então vamos lá. A importância dos videogames e jogos, vamos lá. Os jogos eletrônicos fazem parte da cultura dos alunos e também de muitos adultos e são importantes para desenvolver a atenção, interação, o respeito às regras, a diversão, raciocínio e muito mais. Então é isso que eu acabei de mencionar. A partir do momento que a gente consegue compreender os jogos eletrônicos como uma alternativa de a gente adaptar algumas práticas e que a gente vai estimular o conhecimento de alguns conteúdos que são da nossa disciplina, a gente consegue ampliar essas percepções. Por exemplo, ali a gente não tem como burlar as regras, por mais que vocês tenham os códigos e tudo mais, vocês já têm a compreensão de que vocês estão tentando alterar o mecanismo da regra, que é algo estipulado pelo jogo, né? Pela modalidade que a gente está desenvolvendo, além dos outros aspectos, tanto no caso do raciocínio e até mesmo da diversão, que são dinâmicas próprias de jogos e brincadeiras. Então, a gente compreendendo como é que isso se aplica nos jogos eletrônicos, a gente consegue desenvolver melhor nas aulas de educação física. Então, dando seguimento, a gente vai ver quais seriam essas alternativas de jogos eletrônicos. Vamos lá, que agora vai ficar interessante. Vamos lá. Ó. Jogos eletrônicos. A tecnologia veio para dinamizar o aprendizado. Sendo assim, algumas práticas podem ser desenvolvidas de forma adaptada a fim de permitir uma nova perspectiva do saber. Aqui eu selecionei 3 exemplos de jogos que são desenvolvidos no modo virtual. Aqui são o Stop, o Gartic e o Ludo. Essas imagens aí são referentes a práticas online, mas sem dúvida você já fez isso no modo offline. Quem é que já brincou aqui de adedônia? Adedônia, professor? Adedônia no caderno. Adedônia, aí você vai, seleciona uma letra e você tem que preencher o mais rápido possível palavras que comecem com aquela letra. Provavelmente a gente já brincava de adedônia no caderno ou stop mesmo, que é a versão online. E ela tem na versão online. Você seleciona as modalidades de palavras que você quer identificar com base nas letras e tudo mais, e você consegue fazer aquela dinâmica em grupo, só que na forma online. Aquilo que era presencial, a gente conseguiu adaptar para o online. Assim como o Gartic, que nada mais é do que prática de desenho. Eu estou desenhando e quem é que consegue adivinhar o desenho primeiro? A diferença é que, ao invés de eu estar com contato físico aqui na parte presencial, são pessoas aleatórias de diversos locais que podem tentar descobrir o que é que você está desenhando. E o Ludo, que nada mais é do que um jogo online de tabuleiro. Jogos de tabuleiro também podem ser desenvolvidos no modo online. Tem jogos que a gente só consegue imaginar ele na versão online, como seria a versão do Paciência, que é aquele jogo de baralho. Você já jogou aquilo presencial? Aquilo é uma prática presencial, porém ela foi tão bem adaptada para o modo online que a gente só consegue imaginar em Paciência online. Então, aqui a gente consegue observar que sim, o aspecto do jogar, o aspecto do jogo, ele consegue ser desenvolvido no modo eletrônico a partir de adaptações que a gente vai fazendo. A gente não vai efetivamente aplicar todas as regras, até porque, quem não lembra, jogo tem a regra adaptada. A gente consegue fazendo alterações no mecanismo para que a gente consiga adaptar aquele jogo à realidade de todos. Então, quando a gente pega essa prática e joga para o mundo virtual, a gente vai apropriando e adaptando as melhores formas de aprender, né? Os melhores aprendizados para aquela dinâmica. Como mencionei aqui, o Stop é uma alternativa, Gartic outra, Ludo, e tem várias outras que vocês podem ir puxando da memória, como eu já mencionei, Paciência. Então a gente tendo reavivado essa daí, fica aí como sugestão de práticas online que são desenvolvidas no modo
presencial também, aí essas alternativas. E seguindo, só que a gente tem que ir além da tela. Mais do que uma prática individualizada, o videogame também tem potencial para aprimorar diversas expertises dos alunos. Contudo, nessa prática, duas ações devem ser observadas, que é a interação coletiva e a interpessoal. A gente vai abordar um pouquinho mais essas duas, que foi o que eu já tinha mencionado no início da aula. Vamos lá, ó. Práticas coletivas. O mundo físico requer contato real. Por mais que o universo das novas tecnologias permitam ampliar as relações, o virtual não permite o desenvolvimento de competências que somente o contato prático social permite. Quais seriam essas práticas? O que isso poderia possibilitar de benefícios? Vamos lá, ó. Desenvolver as capacidades motoras, melhorar o sistema cardíaco, vasculomuscular, pulmonar e muscular, estimular o gosto pela atividade física, relações afetivas e emocionais. Por que a gente cita esses exemplos como um benefício dessa prática coletiva? Porque a partir da interação entre as pessoas, a gente consegue desenvolver diversos aspectos. Por mais que a gente consiga adaptar a prática do presencial para o virtual, como a gente mencionou naquela dinâmica do stop e tudo mais, e de desenho, só no meio presencial a interação coletiva ela é real, porque a gente vai estar em conjunto, em equipe. E aí esse trabalho em equipe é mais dinâmico, é mais instantâneo. Por mais que o aprendizado eletrônico, a aprendizagem virtual, a tecnologia auxilie no processo rápido ao saber, essa informação um pouco mais instantânea, como eu já mencionei, apenas no modo presencial a gente consegue desenvolver isso melhor. Então tem essas diferenciações. E a partir do meio da prática coletiva, a gente consegue desenvolver todos esses aspectos. Além da prática coletiva, a gente tem o outro ponto que é a prática interpessoal. Na prática interpessoal, o nosso ponto a observar seria o seguinte, ó. A comunicação interpessoal é um método de comunicação que promove a troca de informações entre duas ou mais pessoas. Cada pessoa que passamos a considerar como interlocutor troca informações baseadas em um repertório cultural, seja formação educacional, vivências, emoções, toda a bagagem que traz consigo. Aí quais seriam os elementos relevantes dessa prática? A valorização pessoal, a comunicação clara, relações saudáveis, escutativa e empatia, que para mim é um dos pontos principais dessa interação. Qual é o lance dessa prática interpessoal? Interpessoal, entre as pessoas. É, de forma geral, as relações que se estabelecem entre as pessoas. Por mais que você consiga ampliar o acesso a diversas pessoas, por exemplo, eu tenho mais de 10 mil seguidores, mas de fato, quais são efetivamente as pessoas que você tem relação? Porque você ter milhões de seguidores não faz com que efetivamente as suas relações sejam efetivas. Então não significa acesso a pessoas, e sim a forma com que você faz essa troca de saberes, essa troca de informações. Como a gente já mencionou aqui, e vai ser mencionado por muitas e muitas aulas, o aspecto da cultura. A cultura ela se dá por meio da troca de conhecimento, por essa troca de informação. E isso só consegue ser efetivo por meio dessa parte interpessoal, ou seja, da relação entre as pessoas. Por mais que, como eu mencionei, a internet, a tecnologia, ela permita aproximar, não significa que ela vai ser efetiva nesse processo. Quem é que já viu duas pessoas que estão uma do lado da outra, mas elas estão em celulares em mundos totalmente distintos? Então vejo que essa dinâmica, para ser efetiva, precisa que essa relação seja efetiva de fato no sentido de ter essa troca, tá? Então é preciso que a gente consiga estabelecer isso. E a gente consegue fazer isso por meio desses pontos que eu citei e, em principal, a empatia, que é se colocar no lugar do outro de forma superficial. Por quê? Porque a gente consegue, se colocando no lugar do outro, estabelecer um entendimento do que realmente o outro sente e do que eu sinto e do que eu posso fazer para mitigar qualquer situação que, tipo, opa, isso aqui eu não gostaria que fizesse comigo, então eu não vou fazer com o outro. E é nesse sentido que a gente acaba diminuindo algumas dificuldades e estreitando algumas relações, né? Outra coisa importante seria a valorização pessoal, que é você reconhecer no outro, de você começar a estabelecer outras percepções de conhecimento e de saberes. Então, a gente fazendo todas essas abordagens, todo esse direcionamento em relação tanto à prática coletiva quanto à dinâmica interpessoal, a gente consegue estabelecer um aprendizado mais vasto,
utilizando sim o mecanismo da tecnologia, mas sem, sem inferiorizar a importância e a relevância fundamental nas nossas vidas do contato presencial, tudo bem? Aí, por isso que eu vou reforçar aqui aquelas desvantagens que a gente já mencionou nas aulas anteriores. Vamos lá, ó. Podemos fazer com que... quais seriam as desvantagens da prática virtual, né? Podem fazer com que os jogadores lhe dediquem tempo excessivo, abandonando outras tarefas. Algumas pessoas com sintomas de fobia social utilizam esse tipo de entretenimento como refúgio, atos violentos e isolamento, que é aquilo tudo que eu já mencionei em aulas anteriores sobre o aspecto de tipo você abandonar o presencial e se prender naquele mundo virtual que efetivamente não vai lhe propor uma troca de saber, tranquilo? E aqui, para finalizar, a gente tem o real ou o virtual. Sem dúvida, a relação tecnológica amplia nossas possibilidades, mas o importante é destacar que um jogo só faz sentido se houver interação social. O ser humano é um ser sociável, logo se isolar em um universo paralelo é prejudicial ao desenvolvimento pleno do indivíduo, tá? Aí a gente tem aqui uma reflexão que é: jogo coletivo é melhor do que o presencial? Qual é o melhor, né? O presencial ou a distância? Então a gente fazendo essa reflexão do que seria melhor presencial ou à distância, a gente consegue perceber que, tipo, a depender do tipo de situação, a depender do tipo de vivência, a gente consegue estabelecer algum tipo de prática e que por mais que eu consiga adaptar, que esse é o nosso viés, né? Conseguir adaptar aquela prática presencial para uma atividade virtual, nada anula o contato social. Ele é de imprescindível importância para o nosso desenvolvimento, porque é a partir das relações sociais que a gente consegue estreitar e ampliar o nosso saber, tranquilo? E já que o nosso saber está tinindo, vamos fazer um teste aqui com exercício? Vamos lá, ó. Exercitando. É uma desvantagem que o uso excessivo de jogos eletrônicos podem ocasionar: aumento da concentração, isolamento social, ampliação do raciocínio, respeito à regra. Veja que aqui a gente está destacando o aspecto da desvantagem. Então, qual é a desvantagem principal aí destacada? O isolamento social. A partir do momento em que eu apenas vivencio o mundo virtual, eu me isolo do contato social e isso é muito maléfico para nosso desenvolvimento, né? Outra questão aqui, para a gente seguir e finalizar, são exemplos de jogos que facilmente a gente consegue adaptar para o online. Temos a alternativa A, xadrez e damas, B, basquete e tecbol, C, tênis e manja, D, pega-pega e uno. Vejam que a maioria das práticas aí mencionadas, ela tem esse contexto do viés de contato físico. Essa prática mais coletiva, como a gente já mencionou. Então, vejo que a única alternativa que a gente efetivamente consegue adaptar e que efetivamente a gente não precisa ter uma correlação direta com o outro, a resposta é muito fácil, a alternativa A, xadrez e damas, porque a gente consegue, você provavelmente já viu damas e xadrez online, porque é algo mais dinâmico que a gente consegue vivenciar. Existe até aquela competição de que uma máquina ganhou do ser humano, mas de forma geral, só quero chamar vocês para jogar. A gente escolhe uma partida do jogo da velha online, quem sabe? E aí você aproveita, acessa a plataforma Eduque, a gente se vê por aí, no mundo virtual, online, não sei, talvez presencial, quem sabe você um dia seja meu aluno, e enfim, vamos nos ver nas próximas, e é isso, até lá!